Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Mais um domingo que nós nos colocamos na presença do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo, para meditarmos a sua palavra, para estudarmos a sua palavra, para tentar entender, tentar compreender o querer do Senhor para as nossas vidas. Hoje é o primeiro domingo de julho de 2021. Hoje é dia do Senhor, dia especial também na nossa comunidade, pois estaremos fazendo parte da mesa do Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia. Mesmo você que não pode estar em casa, mas pode participar de forma virtual, ou aqueles que estarão no culto logo de manhã, poderão também compartilhar da mesa do Senhor, fazer parte da mesa do Senhor presencialmente. Quero meditar na palavra do Senhor com os amados irmãos. Livro de Salmos, capítulo 70. Capítulo 70 diz assim: Ó Deus, para minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem, recuem cobertos de vergonhas os que maliciosamente murmuram. Bem feito, bem feito. Contudo, que se alegram e regozijam por tua causa, todos os que te buscam. Deus é grande. Proclamem sem cessar os que amam a tua salvação. Sendo eu um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não tardes demais. Fechemos os nossos olhos nesse instante e oremos ao nosso Deus. Amado, bondoso Deus, nesta manhã nos colocamos na tua presença para meditarmos a tua palavra, para entendermos, para compreendermos o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Intercedemos pela vida uns dos outros, intercedemos pela vida das nossas famílias, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, ó Pai. Intercedemos pelo mundo que está vivendo um caos total, e isso aflige também os teus filhos, ó Pai. Nós também, como filhos, como servos resgatados pelo sangue de Jesus, temos sofrido essas consequências da humanidade, ó Pai. Mas ajuda-nos, ó Pai, a vencermos a todas as dificuldades, em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Amados irmãos, o Salmo de número 70, ele está entre os salmos de poesia do rei Davi, atribuído ao rei Davi, atribuído a Davi. E ele é um salmo muito interessante, que ele descreve a aflição do salmista, a perseguição que esse salmista está passando, os momentos desfavoráveis que o salmista está passando, os dissabores da vida que o salmista está passando. E muitas vezes nós também passamos por esses dissabores, passamos por lutas, por dificuldades, por problemas em âmbito familiar, em âmbito profissional, na faculdade, na escola, e nós passamos também na igreja por lutas, por brigas, mas nunca podemos, jamais, como cristãos, perdermos o foco desse Deus. E muitas vezes nós estamos como o salmista: ó Deus, para minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Quem saiba, esta não deveria ser a nossa oração como cristão, pela mazela que o mundo está passando,
por essa pandemia de forma global que estamos passando. Quem sabe não é o momento de nós, como cristãos, como cristandade, de orarmos: ó Deus, para a nossa libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-nos. Muitas vezes estamos passando por momentos de dificuldades, de lutas, e como diz o ditado, né, a pessoa está se afogando no lamaçal, ao invés das pessoas virem socorrer, estender a mão, acabam a empurrando mais ainda para ela se afogar logo definitivamente. E a palavra do Senhor nos diz: cubram-se de vergonha e confusão os que demandam a própria vida. Recuem cobertos de vergonha os que maliciosamente murmuram: bem feito, bem feito. E muitas vezes nós passamos por estas situações em que nós estamos passando por problemas, lutas, dificuldades, e ao invés dos pseudos amigos, até mesmo irmãos na fé, em nos socorrerem, em ajudar, nos dar uma palavra de esperança, ao contrário, diz: bem feito. E muitos que estão passando hoje por esta privação de nós termos que usarmos máscaras, termos que ter isolamento social, distanciamento social nos lugares públicos, ao invés de estar clamando a Deus para ter misericórdia, estão dando risada e estão dizendo: bem feito, bem feito. Mas a nossa alegria, a nossa esperança tem que ser, contudo, de alegria e de regozijo na palavra de Deus. Porque Deus é grande. E nós precisamos proclamar sem cessar, como crente, os que amam o Senhor, proclamarmos a salvação do Senhor. E o salmista termina no verso 5 dizendo: sendo eu um pobre, aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não tardes mais. Nós, como humanidade, como seres humanos, como homens, mulheres, somos pobres e aflitos. Somente em Deus Ele pode apressar-te em salvar-nos. Porque Ele é o nosso auxílio e o nosso libertador. O Senhor é o nosso Deus. E já nos libertou do lamaçal dos pecados através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Ou podemos dizer hoje, por a doação, por sermos lavados e redimidos no sangue de Cristo, o primogênito de todos nós. O nosso Deus, Ele não tardes, Ele não demora. No seu tempo e na sua hora, Ele nos dará salvação. Que tenhamos uma abençoada aula de escola dominical. Amados irmãos, nós estamos meditando o credo apostólico, creio em Jesus Cristo. É o dia de hoje, nós vamos falar sobre... semana passada, melhor dizendo, o reverendo Carlos Alberto falou sobre creio em Deus Pai. Ele veio e detalhou, estudou, esmiuçou sobre o Deus que é Pai. Hoje nós vamos, a partir de hoje, mais 3 domingos posteriores, nós vamos falar sobre creio em Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar a parte 1 desse crer em Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, o apóstolo, no capítulo 1, dos versos 21º ao 22º, Mateus capítulo 1, versos 21º e 22º, que diz assim: ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 1, fala a respeito de Jesus Cristo, ou melhor, de Jesus nesse momento, que seria o filho da Virgem Maria com o Espírito Santo, e esse Jesus, o Deus que salva, ele viria para salvar, e o que nós cremos é o Deus que salva e que nos redime dos nossos pecados. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos orienta a respeito de Jesus Cristo ser o que salva, o que resgate, o que nos traz para a salvação em Deus. Foi seu sangue, sua liberdade. E meditando o credo apostólico, a segunda parte do credo apostólico começa: creio em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo, Filho unigênito. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Fazendo uma menção: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, fazendo uma menção a Deus. Ao declararmos que cremos em Jesus Cristo, estamos afirmando que o primeiro nome de Jesus, que em hebraico poderemos dizer transliterado, Josué, significa Deus salva. Assim, o simples pronunciar do nome de Jesus nos dá a dimensão salvífica desse nome. É o mesmo que dizer: creio no Salvador. Portanto, confessar Jesus é tê-lo como Salvador. Um segundo título, o Cristo, que tem o nome de Jesus, né? Jesus Cristo. O Cristo é um título que significa ungido, que se tornou parte do nome de Jesus e expressa a convicção cristã de que Jesus é o Messias enviado por Deus como a única possibilidade de ser um mediador entre Deus Pai e o homem perdido. Como ungido, Jesus desempenha 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. O rei, por ser inaugurador e mantenedor do reino de Deus. Sacerdote, por ter oferecido o único e definitivo sacrifício aceitável a Deus, a saber, ofereceu a si próprio. Profeta também é um terceiro atributo a Jesus Cristo, por ter proclamado e interpretado a vontade de Deus ao homem. Como vimos dizer, creio em Jesus Cristo, é mais do que pronunciar o nome, é reconhecer o caráter salvador e mediador de Jesus, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Já dissemos anteriormente da relação entre o Pai e o Filho na Trindade, destacando o lado do Pai basta. Portanto, dizer que Jesus é o único gerado unigênito pelo Pai, isso destaca divinamente de Cristo, sua procedência divina em relação ao Pai, caracterizando de que sua divindade não extinguiu-se na encarnação. Sobre a expressão Nosso Senhor, podemos dizer que ele revela a verdade que não é suficiente reconhecer Jesus apenas como Salvador e Mediador, mas é necessário reconhecê-lo como Senhor, o Kyrios no grego. Isso determina a relação de servos obedientes que devemos ter com Jesus. E por último, um último aspecto nessa parte onde creio em Jesus Cristo, é interessante notar que o credo tem sido formulado na primeira pessoa do singular, creio. Mas porém utiliza nosso Senhor, primeira pessoa do plural. Interessante, pois esta é a única vez em todo o credo. Isto deve significar, entre outras coisas, que o senhorio de Cristo se manifesta na comunidade.
E ela assim o reconhece, antecipando a declaração: creio na igreja. Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de todos nós. Meditarmos o credo apostólico, desvendarmos o credo apostólico, esmiuçá-lo, nós vamos ver que deixa de ser, como nós falamos na parte introdutória, aquela palavra que muitas vezes nós utilizamos como algo para nos defender, credo, fazemos o sinal da cruz, crer. Meditar o credo apostólico é a nossa afirmação de fé como cristãos. É descobrirmos a cada passo desta meditação que nós estamos fazendo, desse estudo da meditação do credo apostólico, os aspectos da nossa fé como cristão, da nossa doutrina cristã. E hoje nós viemos e desvendamos nessa primeira parte de crer em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus. 3 aspectos importantes: Jesus que salva, o Cristo que é o unigênito e o Senhor da igreja e o Senhor das nossas vidas. Contudo, nós também vimos que Cristo, ele tem 3 atributos: o rei, porque ele é o rei do reino de Deus. Ele possui esse atributo de sacerdote, porque ele se auto-sacrifica pelos meus pecados, pelos seus pecados. E último aspecto é o profeta que cumpre a palavra de Deus. Crer em Jesus Cristo como nosso Senhor. Ele é o Senhor de todo o universo. Próxima aula nós continuaremos também falando a parte 2 sobre creio em Jesus. Amados irmãos, espero que todos tiveram uma boa aula. Dúvidas, perguntas, entre em contato comigo, com o reverendo Carlos. Material, estamos à disposição dos amados irmãos. Que os amados irmãos estejam sendo abençoados com esta aula, com esta meditação no credo apostólico. Amados irmãos, partindo para o encerramento, vamos interceder pela nossa igreja, interceder pela humanidade e interceder por aqueles que também completaram mais um ano de vida. Oremos. Pai de amor, nesse momento final da nossa escola bíblica dominical, clamamos o teu nome. Nós, estudando e meditando o credo apostólico, a nossa afirmação de fé, vimos que não é apenas uma oração ou uma reza ou algo que nós temos como amuleto, mas sim é a nossa afirmação de fé. Ó Pai, nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, Pai. E Ele sendo o Senhor do universo, o Rei do universo, nós clamamos a Ti como o Salmo 70, Pai, que nós também estudamos nesta manhã. Apressa-te, Pai, em socorrer-nos, ó Pai, a olhar para a humanidade, ó Pai, para os efeitos positivos desta vacinação, ó Deus, para a diminuição de pessoas infectadas, ó Deus, esteja abençoando-nos, ó Pai, nesta manhã, logo mais que nós faremos parte da tua mesa, Pai, de modo virtual ou presencial na tua casa. Sustenta a vida dos pastores desta comunidade PJO, da nossa igreja, Pai, reverendo Carlos, o pastor principal e titular, Pai, o pastor efetivo da nossa igreja, reverendo Francisco, ó Pai, na comunidade, Pai, na congregação de Jordanésia, a mim, ó Senhor, como pastor colaborador desta comunidade também, ó Pai, esteja abençoando o ministério de nós 3, ó Pai, esteja abençoando o corpo de liderança dessa igreja, os presbíteros, presbíteras, os diáconos, as diaconisas, Pai, a nossa mocidade, todas as esferas desta igreja, Pai. Contudo, também nós pedimos as bênçãos de agradecimento pela vida daqueles irmãos que completaram mais um ano de vida nesse
início de semana e nesse início de mês, ó Pai. Esteja sustentando a tua igreja na tua palavra. Esteja abençoando a tua igreja e sustentando através de Cristo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento e por esta oportunidade, logo de manhã, podermos estudarmos a tua palavra. Obrigado por tudo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Amém. Que os amados irmãos tenham um mês de julho abençoado e que nós tenhamos uma semana ricamente vitoriosa em nome do Senhor Jesus, e que todos tenham um bom e abençoado domingo também com seus familiares, com seus amigos. Tudo isso nós ficamos felizes de estarmos fazendo parte desta igreja, a Igreja de Cristo, e fazer parte, ó amados irmãos, do reino de Deus. Que todos tenham uma boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.